Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o filme do Michael Jackson. Nesse vídeo você não vai ouvir falar dessa forma. Aqui não tem script, não tem um roteiro. Não estou lendo algo que um ChatGPT, um Gemini criou. Não estou lendo um prompt na tela. Acho que essa é a principal característica do meu canal, onde você não vai ver em outros canais. Os outros canais, basicamente, eles estão lendo alguma coisa que outros criaram. Eu acho isso terrível, eu acho isso a morte da verdade, né? Basicamente é isso. Eu assisti esse filme 3 vezes, fui no cinema, assisti 3 vezes esse filme. Eu tenho uma forma de ver a história do Michael Jackson, eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por tudo que será dito aqui. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas e vamos ao vídeo. E o Michael Jackson, ele era um menino prodígio, ele tem um dom natural dado por Deus, incrível, incontestável, isso ninguém pode contestar. E ele tinha um pai severo, duro, rígido, dominador, controlador e ganancioso. A soma de tudo isso aí gerou esse pai dele, né? Essa é a minha opinião, cada um pode ter a sua opinião, né? Você assista o vídeo e tome a sua própria opinião. Eu creio que essas características não tornam uma pessoa ruim ou boa. Depende da forma que ela foi usada e, na minha maneira de ver, ela foi exagerada, né? Eu acredito que causou danos irreversíveis à mente e ao emocional do Michael Jackson, que é uma criança, né? Uma criança, quando ela é criança, ela precisa brincar e se sentir segura e ser amada. Acredito, na minha opinião, acredito que todos os seres humanos precisam disso. Criança, você não deve ter responsabilidades, você deve brincar, se divertir e ser amada. As regras são importantes, é claro, né? Eu acredito que o Joseph, que era o pai do Michael Jackson, ele tinha muitas regras e as regras são importantes, né? A dureza também acredito que seja importante na medida certa, né? Eu acho que ele foi totalmente exagerado. E aconteceu certas coisas na mente do Michael Jackson que o transformaram na grande estrela que é, né? Eu acho que o Joseph, ele foi importante, digamos assim. Nós temos que lidar com as frustrações e as angústias da vida. Quando a gente tem um poder de criatividade incrível, como foi o caso do Michael Jackson, a gente consegue colocar para fora. Muitos autores aí, muitos pintores, muitos músicos conseguiram colocar as angústias para fora numa explosão de criatividade incrível. Foi o caso do Michael Jackson. Ele, quando ele viveu, né, ele fez parte dos Jackson 5, foi uma criação do Joseph, o pai do Michael Jackson. Ele citava muita família, mas eu acho que ele só queria manipular as pessoas, né, para o objetivo dele, né? São poucas pessoas que são altruístas nessa terra e o pai do Michael Jackson não era um dos altruístas. Ele citava muita família, porque ele queria todos sob o comando dele, no poder dele. Ele queria direcionar eles e o filme não conta exatamente, mas o filme me transportou para dentro da vida deles, né? Eu já tinha estudado muito, minha esposa adora o Michael Jackson, eu gosto muito da história dele, eu gosto muito da criatividade, o poder dele de criar músicas incríveis a partir das angústias que ele viveu durante a vida dele. E a gente já tinha feito esse estudo, mas eu consegui estar lá, tá dentro, né, da vida dele, pelo menos a primeira parte. Quando a gente é criança, no caso do Michael Jackson, as coisas são meio inconscientes, você vai absorvendo certas coisas inconscientemente, elas vão fazendo parte da sua vida. Quando você é adolescente, você tem uma revolta dentro de você mesmo, que você quer trilhar seu caminho, isso faz parte da adolescência, né? E quando você é jovem adulto, você basicamente completou esse ciclo. E quando você chega aos 40, eu acredito aos 40 anos, isso é uma hipótese minha, começa a vir à tona tudo. Se você não souber lidar com tudo, vai ser uma tremenda decadência, né? Tudo vai ser cobrado. As coisas que você viveu quando criança, elas vão voltar. Você vai ter que lidar com elas. As coisas que você mesmo procurou quando adolescente, elas vão voltar, você vai ter que lidar com elas. E as coisas que você fez quando jovem adulto, elas vão bater na sua porta. E foi o que aconteceu com o Michael Jackson, mas isso vai ser no filme 2. Então, eu acredito que
o sucesso do Michael Jackson, muito do sucesso dele se deveu ao pai dele. O pai dele era um dominador compulsivo, perfeccionista, ele queria a perfeição deles, e o Michael Jackson absorveu isso. Ele foi um perfeccionista, a mesma coisa que estava no pai dele, estava dentro dele. O pai, no filme mesmo, conta lá, né? Vai ter muitos spoilers do filme. O filme eu achei incrível, sensacional, a produção magnífica, né? Eu me senti dentro da família deles, basicamente. Então aquilo que estava no pai do Michael Jackson passou para o Michael Jackson. Ele era perfeccionista mesmo, só ele não era violento, né? Ele era um perfeccionista calmo, gentil, mas era perfeccionista. A perfeição não é um defeito, nunca foi, nunca será. A exigência não é um defeito, mas é a forma que você usa. Tem que ter limites para tudo, entende? Ou não, tem que ter a hora certa de fazer, tem que ter uma sabedoria para usar a perfeição. O Michael Jackson não soube. Ele treinava até sangrar os pés. Teve um caso lá que ele passou 91 vezes a música. Tipo assim, você entende que passa a ser uma doença? Não vai ser bom. Não vai ser bom para você. A gente tem que ficar de olho nisso. Você que é pai também, a coisa que você está fazendo com o seu filho vai reverberar. Entenda isso. Vai reverberar. Vai estar ali nele, dentro dele. Como que ele vai usar isso? A gente não sabe, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Tanto a parte de exigência estava lá dentro do Michael Jackson. O Michael Jackson tomou um trauma enorme do pai dele. O pai dele criticava muito a aparência dele, inclusive o nariz. Tem estudiosos que dizem que ele fazia esse tanto de plásticas aí por causa do pai, né? Só que você entende que são coisas que a gente tem que vencer. Vai ter isso na vida, vai ter uma crítica, entende? Me criticaram meu nariz, seu nariz é grande e tal. Eu poderia ficar... Claro que não tenho dinheiro, você tem que... Esse é um ponto-chave do vídeo. Quando você tem o dinheiro, você se torna muito livre, liberdade suprema, entende? Quando você não tem, você não é livre, compreenda isso. Quando o Michael Jackson ele conseguiu dinheiro, ele podia fazer quantas cirurgias plásticas quisesse, podia comprar o que quisesse, fazer o que quisesse, entende? Claro, dentro das leis, mas a liberdade aumenta muito. A maioria de nós não nasceu para ser livre, entende? Talvez a pobreza está te ajudando. Imagine que você tem dinheiro para comer, vamos dar o caso do Adriano. O Adriano que bebe, o jogador da seleção brasileira. Como ele tinha muito dinheiro, ele podia beber o tempo inteiro, olha o que se tornou. Como o Michael Jackson tinha muito dinheiro, ele podia fazer tantas plásticas quanto ele quisesse. Chegou ao ponto que ele ficou deformado, todos nós sabemos disso. Aí você fala, a culpa do pai dele. O pai dele teve a parcela, mas o Michael Jackson também teve a dele. Ele tinha que saber lidar com isso, entende? Quando o Michael Jackson saiu de casa, o pai dele falou uma frase para ele, pelo menos no filme, eu creio que tenha sido na vida real: nós somos sua família, lá fora eles vão fazer tudo que você quer. E realmente, nessa parte ele tinha razão. A nossa família são aqueles que vão te criticar dura e severamente, entende? Michael Jackson chegava lá, eu quero fazer uma cirurgia plástica. Você acha que o cara ia falar assim, você não precisa, não faz isso, faz uma terapia? Não, 100 mil reais. E ela pagava, fazia. E ela pagava, fazia. E ela pagava, fazia. É claro que as circunstâncias da vida vão acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. A gente vai ter que saber lidar com isso. Nós vamos ter que saber lidar com isso. O Michael Jackson criou músicas. O Michael Jackson desabafava no palco, mas eu acho que isso não foi suficiente, tinha que ter mais coisas. E quando ele saiu, desassociou da família dele, você tem que prestar atenção. Eu acho que quando você assiste o filme, você fica torcendo para ele. Sai de casa, sai de casa. Mas eu quero que você reflita nisso, né? Quando ele saiu, quem ia mandar nele? Quem ia pôr limites? Não tinha mais limites. Ele era uma criança ainda. Ele tinha 25 anos? Tinha, mas era uma criança, não estava maduro, não tinha maturidade. Eu acho que foi uma falha do pai dele de criar tantas regras, limites, mandar em tudo e não deixar que ele crescesse, se desenvolvesse, entende?
Você que é pai, você tem que pensar nisso, fazer essa análise. Será que você só está criando regras ou está fazendo com que ele tenha consciência das regras? Tipo assim, você chega e fala, ó, 9 horas, hora de dormir. Mas você tem que convencer seu filho, ó, 9 horas, você vai dormir por causa disso, você tem que acordar cedo, você precisa dormir tantas horas, precisa se recuperar. Entende a diferença? Porque uma hora ele vai ser o quê? Sozinho, ele vai ser jovem adulto. E aí, quando ele for jovem adulto, ninguém vai mandar nele. E aí, o que ele vai fazer? Virar à noite, não vai dormir. E aí? Entende? Foi o que aconteceu com o Michael Jackson. Saiu de casa, ele tinha todos os limites ali, impostos pelo pai, pela mãe, pela família. Quando saiu de casa, ele podia tudo, entende? Aí veio os problemas, eu não estou falando que os problemas não vieram, né? Os problemas vieram. Os problemas vão bater na minha porta, vão bater na sua, ou não? Ou a vida é 100% maravilhosa? A vida é só coisa boa? Claro que não, ainda mais uma pessoa rica de sucesso. O mundo é ganancioso, entende? Quando eles olhavam para o Michael Jackson, falavam assim, olha, que talento, dinheiro. O que as pessoas pensam, gananciosas. Além de ser gananciosas, as pessoas são más, entende? O cara lá foi comprovado, né? Foi absolvido judicialmente, né? Ele foi acusado, né? Ele foi muito inocente. Quando talvez você não tenha dinheiro, você não é rico, você não é milionário, você não é famoso. Mas se você um dia se tornar ser, você tem que tomar cuidado, porque as pessoas são más. Esse mundo é malévolo, maligno, entende? É uma adoração pelo dinheiro, uma ganância absurda. O cara foi lá, acusou ele, o filho entrou na dele para ganhar o dinheiro. Ganharam 25 milhões de dólares, né? O que eles queriam. Depois até teve uma escuta telefônica que eu ouvi ele falar que ele destruiu Michael Jackson. Mas aí foi causado a destruição na mente dele. E outra coisa que a gente tem que pensar aqui nessa terra, os dons que Deus tem dado. Olha só, quantas pessoas não ficam felizes de ouvir a música dele, a dança, os clipes, aquela criação excepcional que ele tinha. Fez a gente feliz. Como que a gente tratou ele? Será que a humanidade tratou bem o Michael Jackson? Você entende o que eu estou dizendo? É claro que a mídia ela vai querer destroçar a imagem de alguém para ganhar mais views. É uma carnificina, digamos assim, o que fizeram com ele, né? Ele já não dormia mais à noite. Foi condenado de muitas coisas aí. Condenado, não judicialmente, mas na mídia. Quando uma coisa é levada na mídia, as pessoas acreditam, galera. Acredita em mim. Já mataram uma mulher lá só porque levaram na mídia, não sabiam de nada e foram lá e fizeram. O povo é manipulável. Eles não têm mente crítica. Chegou essa suspeita aí, 90% está acreditando que ele é pedófilo, mas foi comprovado que não era. Judicialmente foi comprovado. Eles vão começar a falar, dinheiro, que não sei o que, pagou para ficar calado. Aí vê depois que a pessoa passa por uma coisa dessa, se ela não estiver preparada, acabou. A mente dela já era, entende? Foi o que aconteceu com ele. Começou a tomar remédio para dormir. O remédio é tipo uma morfina, né? Analgésico muito forte. Começou quando o cabelo dele queimou, ele sentiu esse prazer aí. Tem remédios que são prazerosos, se viciou. Acabou. Já não tinha mais prazer em muitas coisas. Aquele Neverland que ele criou para, né, voltar à infância, a infância que ele perdeu, ele falava várias vezes isso, mas quem vai compreender o outro? É difícil, né? As pessoas não querem compreender ninguém, querem julgar, condenar, sentem muita inveja do dinheiro que a outra tem. O Michael Jackson querendo ser bom, ser inocente, trazer criança. Todo mundo sabe que é do jeito que a maldade é nessa terra, né? Eles fazem tudo para ganhar dinheiro. Como não, né? Até usar crianças, né, para tirar dinheiro de alguém. É isso que eles fazem. Ele foi inocente. A reputação dele foi queimada. Ele foi perdendo o sentido da vida, foi perdendo o prazer. Igual eu te falei, as coisas quando você é criança vêm à tona quando é adulto. Tem que resolver, vai voltando. Ele não deu conta de resolver as coisas com o pai, entende? As coisas da liberdade de jovem adulto que ele teve, não, aquele tanto de plásticas, foi se modificando, isso veio à tona, ainda mais coisas, né, esses escândalos aí. Acabou que ele não deu conta, eu acho que ele ficou triste, se entristeceu com essa vida. Eu acho que a Terra não foi agradecida o suficiente ao Michael Jackson. Ele foi um ser humano, na minha opinião, maravilhoso, incrível, de um amor intenso, um coração puro 100%, ninguém é, mas ele foi diferente
demais, né? Todo aquele carinho, todo aquele amor que ele tinha, todas as músicas, eu acho que a gente não tratou ele bem. Que a gente possa tratar os outros que vão vir, porque Deus sempre dá um dom extraordinário para alguém, um jogador de futebol, sei lá, quem, um pintor, um músico, um cozinheiro. Deus sempre dá um dom espetacular para alguém. Mas é para alegrar toda a humanidade, entende? Vamos valorizar essas pessoas, entender que é difícil, lidar com tanto dinheiro não é fácil, lidar com tanta fama não é fácil, é uma coisa muito contraditória, difícil, você não pode ter uma vida normal, você tem que se esconder às vezes, mas vamos fazer nossa parcela aí, pelos próximos, né? Porque o Michael Jackson já foi, já está no céu com Deus, mas vão vir os próximos, sempre vai vir alguém, entende? Vamos ter nossa misericórdia, entender e compreender esses seres humanos aí. É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essa mensagem te abençoou, compartilhe, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Indo para a frase final que dizemos todos os nossos dias, e nós estaremos juntos como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.